Bom, pessoal, vamos dar continuidade então à nossa disciplina de pacientes especiais. Na última aula a gente aprendeu sobre os grupos de pacientes que são classificados como pacientes especiais. Cada tipo de paciente que entra em cada tipo daquele grupo que a gente aprendeu, tá? A gente vai falar agora então da última classificação que a gente vai ter, são de pessoas com alterações fisiológicas alteradas, que são pacientes que não têm nenhum tipo de deficiência física, nenhum tipo de deficiência mental, nenhum tipo de problema sistêmico, que foi o que a gente aprendeu nos grupos da aula passada, tá? Mas são pessoas que estão com alguma alteração fisiológica, por exemplo, a gestante. É muito comum e existem bastante mito em relação ao atendimento odontológico de gestantes no nosso consultório. Muitas pessoas acham que pela mulher estar gestante, ela não pode fazer atendimento odontológico. Muito pelo contrário. Nós temos hoje em dia pré-natal odontológico também para mulheres que querem engravidar e para mulheres que já estão gestantes. Então, a gestante pode sim fazer atendimento odontológico, só que a gente tem que saber porque tem várias medicações que elas podem tomar, outras não podem tomar. Tem anestésico que tem que ser diferente na gestante do que um paciente com estado normal, tá? A gestante, sabemos que a pessoa quando está gestante, ela não está doente, ela está apenas gestante, está gerando uma nova vida, tá? Mas ela é classificada como paciente especial porque ela está com bastante alteração hormonal, então ela não está com o estado fisiológico normal, tá bom? Então, assim, a gente classifica a gestação da mulher em 3 trimestres, tá? No primeiro trimestre é a fase em que o feto está sendo gerado os órgãos. Então, a gente evita prescrição de medicamentos, evita prescrição de anestesia. Nessa primeira fase, até evita o tratamento odontológico. Não quer dizer que elas não podem tratar, mas sim a gente tem que evitar o tratamento nesse primeiro trimestre, tá bom? Justamente pelo fato de estar gerando ali a formação dos órgãos do feto, tá bom? Então, a gente pode atender essa paciente, a gente vai atender essa paciente se ela estiver com dor, no caso de pacientes com urgência odontológica. Ela vai se enquadrar no quadro de urgência odontológica, por isso que a gente vai atender ela, tá bom? Mas não que ela não possa fazer o atendimento. O segundo trimestre é o trimestre que nós temos mais segurança e é mostrado cientificamente através de artigos que nós podemos fazer o atendimento normal da gestante no segundo trimestre de gestação. Só que, por exemplo, a questão de anestésico, independente do trimestre que ela está, ela não pode ter algum tipo de anestésico, né, em ser ingerido nessa paciente. Por exemplo, a paciente gestante só podemos ingerir apenas lidocaína 2%. Tá? E a articaína e prilocaína são totalmente contraindicados. Então, nós temos que lançar a mão da lidocaína 2%, independente do trimestre que a gestante está passando naquele momento que ela foi procurar o atendimento. Se tem alguns procedimentos que nós podemos postergar e deixar para atender depois que ela tiver o bebê. Não quer dizer que nós vamos deixar a gestante com dor. Tem muitos dentistas que não têm segurança no atendimento e não têm conhecimento e falam que não pode atender a mulher que está gestante. Porém, isso é mito. Ela pode sim. Nós não vamos deixar ela passar a gestação inteira com dor para a gente poder atendê-la. Tá bom? É muito mais perigoso a gente atender ela quando ela está no momento de lactante, quando ela está amamentando a criança, porque a criança está se alimentando através do leite, né, da mãe. Então, qualquer medicação que você passa para a gestante, ela vai acabar passando para a criança através do leite. Então, a gente tem que ter mais atenção nesse processo aí da gestante lactante, da mulher lactante, quando ela já está amamentando o bebê. Mas a gestante pode fazer atendimento sim. O terceiro trimestre de gestação, a gente evita alguns procedimentos, porque é a fase em que a criança está ganhando peso para nascer. Os órgãos já estão formados e ela está apenas criando peso para poder ir ter o parto, tá? Procedimentos, por exemplo, de extração de terceiros molares, a gente tenta evitar devido ao sangramento e devido à exposição à corrente sanguínea, que é muito fácil de contaminação, que pode ir direto ali para o feto, para a criança que está sendo gerada no ventre da mãe. Então, por exemplo, tem casos que eu já atendi de pacientes que estavam com dor, gestantes, e teve que extrair o siso, teve que fazer canal. Então, pode fazer? Pode, só que a gente tem que saber o que a gente pode usar nessa paciente e o que não pode ser usado nessa paciente. Qual medicação eu posso prescrever para essa paciente, qual medicação eu não posso prescrever para essa paciente, que vai ter
problemas ali na gestação dela. Se a gente não souber o que prescrever ou como atender essa paciente, a gente pode até provocar um parto prematuro na gestante. Então é extremamente importante saber o que pode ou não nessa paciente, tá? Então, devido a essa alteração fisiológica que a mulher está passando, a gente classifica ela como um paciente especial, tá? Não que ela... Vocês viram nas outras classificações que pacientes com problema mental, pacientes com problema físico, pacientes com problemas de comunicação, não escuta, não vê, não fala, são classificados como pacientes especiais, pacientes cadeirantes, entre outros. E a gestante não tem nenhum problema físico, mas devido a essa alteração hormonal, a gente classifica ela como paciente especial também, tá? No slide aí, no terceiro slide de vocês vão ter a parte que fala do atendimento da gestante. Então a gente fala da avaliação dentária dela, vocês podem ler ali, tá bem esmiuçado. Fala como que deve ser a posição da gestante, evitar também posição muito deitado em gestantes que estão no primeiro trimestre de gestação, porque está sendo comum a fase de enjoos e náuseas. Então a gente evita procedimentos como moldagem, evitar e ter bastante cuidado com a questão do sugador na boca da paciente, tá bom? E tentar fazer consultas de mais ou menos 30 minutos, que é uma coisa que não vai ser tão longa e nem tão rápida para poder conseguir fazer um procedimento com segurança. Então tem alguns medicamentos, alguns analgésicos, tipo paracetamol, que é a melhor opção para a gestante. A dipirona, que é o mais usado na nossa rotina, ela pode provocar náusea, então a gente evita a prescrição de dipirona. Tem anti-inflamatórios que gestante não pode tomar, por exemplo, ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, então são os mais comuns da nossa rotina que a gente não pode prescrever para gestante. Tem alguns atendimentos, tem casos que a gestante precisa fazer uma extração, tá com dor, que a gente tem que pedir uma carta, solicitar uma carta de liberação do obstetra, de quem ela está fazendo o seu pré-natal, o seu ginecologista. Então a gente vai, solicita risco cirúrgico e escreve ali no pedido e explica que a paciente vai passar por procedimento cirúrgico odontológico, que vai ser utilizado anestésico local e que vai ser prescrito medicações pós-operatórias. Aí ele vai mandar uma resposta para a gente falando para usar lidocaína 2%, que é o anestésico comum, se bem que a gente está careca de saber, e também falando que não, para não prescrever anti-inflamatórios. Tem alguns casos que pode prescrever antibióticos, só que se não tiver infeccionado ou inflamado, alguma coisa assim, não tem necessidade, pode prescrever apenas o analgésico para a gestante, que vai ser melhor para ela, para não ter algum problema ali durante o seu processo gestacional, tá? Então, bastante cuidado na questão de anestésico, porque se a gente usa anestésico, por exemplo, mais comum na rotina do dia a dia, lidocaína e mepivacaína. A mepivacaína pode causar aborto espontâneo. Se a gestante está no início da gestação, no primeiro trimestre, que eu falei para vocês, pode acabar causando um aborto espontâneo na pessoa, na mulher, né? E muitas vezes, já tive casos de paciente que contou que teve um aborto espontâneo e nem sabia que estava grávida. Então, o que vai assegurar a gente legalmente? A ficha de anamnese. Ela preenche a ficha de anamnese, ela colocou que ela não está gestante. Na verdade, ela nem sabia que ela estava gestante. Teve algum problema, que daí ela foi no médico e acabou descobrindo que ela estava gestante naquele período que iniciou o procedimento odontológico. Mas como ela não sabia, ela colocou na ficha de anamnese que ela não estava gestante, que a saúde estava normal, a gente lança a mão de medicamentos e anestésicos normal, que são rotina nossa no dia a dia, tá? Outros pacientes que são classificados também como pacientes especiais são os pacientes geriátricos, que são isso. São os pacientes idosos, tá? Muitos dos pacientes, a grande maioria dos pacientes geriátricos já possui algum problema, alguma doença, por exemplo, hipertensão, diabetes, algum problema cardiovascular, que a gente já aprendeu na aula passada. Então, esses pacientes geriátricos, a gente tem que ter toda a atenção do que eu expliquei para vocês na aula passada, dos problemas que pode gerar nesses pacientes com problemas de hipertensão ou cardiopatas, entre outros, porque o paciente geriatras, quase todos que vêm procurar atendimento odontológico, tem algum problema sistêmico, tá? Então, a gente tem que estar atento não só ao problema, por exemplo, de hipertensão dele, mas também pelo fato da idade. O paciente é idoso, a gente não vai poder fazer cirurgias múltiplas ou fazer um procedimento que vai demorar bastante o tratamento.
Então, tem que ser tratamentos com procedimentos mais curtos e mais simples no início, para ele até pegando confiança, porque quando a gente atende o paciente geriátrico, a gente tem que ter os mesmos cuidados, a mesma atenção de estar atendendo uma criança, porque eles precisam de bastante cuidado, os mesmos cuidados que a gente tem para atender uma criança. Já ouviram falar que quando a pessoa está idosa, ela volta a ser criança? No caso odontológico é a mesma coisa, é até pior, porque ela fica mais dengosa, com mais medo. Então a gente tem que dar mais atenção para esse tipo de paciente também, tá? Então pacientes geriátricos, tá atento que eles sempre vão ter, quase sempre, na grande maioria dos casos, vai ter algum problema sistêmico vindo com ele junto, além da idade, tá bom? Pessoas com distúrbios neurológicos, então pessoas que têm alguma deficiência neuromotora, pode ter alguma lesão cerebral que vai gerar alguma disfunção cerebral e vai originar interrupções sensitivas motoras. O nome deficiência neuromotora substitui o termo paralisia cerebral. Então, tem pacientes que já passaram por uma paralisia cerebral e se recuperaram tudo, mas ficou com alguma sequela. Então, esses pacientes também são classificados como pacientes especiais. A gente tem que ter uma atenção mais com eles, tá? Eles não vão ter controle muscular, tá? Vai ter problema na motricidade. Então, se a gente for dar uma orientação de higienização, a gente vai ensinar a passar fio dental, escovar os dentes ali para prevenir gengivite, parodontite, que a gente já aprendeu. Eles não vão ter destreza manual. A gente vai ter que lançar mão de escovas elétricas. Se bem que escovas elétricas não tem a função da manual. Porém, é melhor eles usarem escovas elétricas do que não usar nenhum tipo de escova para fazer a higienização, tá? Eles vão ter um déficit de inteligência também. Então, a gente tem que ter bastante atenção nesse quesito. Pode ter alteração de visão e audição. Aí a gente vai ter que ter os mesmos cuidados que a gente aprendeu dos pacientes que têm problema de visão e têm problemas auditivos, tá? Os pacientes que a gente viu na aula passada. Então, os atendimentos odontológicos a gente vai classificar como vai ser os tipos desse atendimento. Pode ser tipo espasmáticos, tipos atáxicos e tipo atetoides. Então, a gente não vai aprofundar nesse quesito, nesses tipos de atendimentos, porque não tem importância. Vocês podem ler para ter uma noção, mas só a título de curiosidade mesmo. Não tem por que a gente aprofundar nisso aí agora, tá bom? Outra grupo de pacientes que a gente classifica também como especial são os pacientes que passaram por um acidente vascular cerebral. Nada mais é do que o derrame. Então, todo paciente que teve um derrame, eles vão ter algum tipo de sequela. Ou pode ser simplesmente na fala, ou pode ser no andado, ou pode ser pessoas que teve um derrame facial, a boca ficou um pouco torta, mais para a direita ou mais para a esquerda, teve problema ali no nervo facial, aqui do rosto do paciente. Então, a gente tem que ter bastante atenção nesse tipo de paciente também, tá? O acidente vascular cerebral, o derrame, ele pode ser ou isquêmico ou hemorrágico, tá? Pode romper um vaso sanguíneo, ou pode ter rompimento de vários vasos sanguíneos. Aí vai depender de qual foi o tipo de AVC que o paciente teve, beleza? O que causa esses AVCs? Hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, colesterol alto, pacientes fumantes, pacientes com aneurisma cerebral, pacientes que fazem uso de drogas, álcool e anticoncepcionais. Tá? Não quer dizer que toda mulher pode ser que tenha derrame porque toma anticoncepcional. Não. Isso a mulher tem que ter algum problema já sistêmico para o anticoncepcional causar ali um AVC. Tá? Então, assim, é muito comum o paciente ter um derrame na cadeira odontológica, que a gente aprendeu na aula de exodontia, casos de pacientes bem ansiosos, pacientes hipertensos. O fato do estresse e o medo que causa o atendimento odontológico pode ocasionar e elevar o nível de estresse ao máximo, a hipertensão do paciente subir exageradamente e acabar causando um AVC na nossa cadeira. Não é tão comum, é raro, mas pode acontecer, tá? Quais são os sintomas, então, desses pacientes? Dificuldade na fala, no movimento, na visão, formigamento, fraqueza e dor de cabeça. Quais são as sequelas que esse paciente pode vir a ter, então? Paralisia parcial ou total em alguma parte do corpo, alteração da fala, visão e memória. Como que é o tratamento desses pacientes? Através de medicamentos que vai evitar a hemorragia e também vão ter que fazer alguns tratamentos com fonoaudiólogo, tá? Então, esses pacientes precisam de uma atenção também. Então, a gente aprendeu aqui diversos tipos de cuidados que a gente tem que ter com os pacientes, desde os problemas que nós vimos dos grupos de pacientes do grupo 1, que a gente viu nas primeiras aulas, até esses pacientes que têm alguns problemas sistêmicos,
tá? Então, esses pacientes têm que ser vistos com outros olhos também, porque nem todas as medicações podem ser prescritas e nem todos os anestésicos podem ser ingeridos ou injetados nesses pacientes.